Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala, vos tem o prazer de falar convosco, é o pastor José Freire, e hoje nós temos um estudo sobre o profeta Daniel, né? Um profeta, o livro do Daniel, um livro chamado o livro do Apocalipse do Velho Testamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Daniel e logo em seguida a palavra. Mas antes disso, eu gostaria muito que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho para receber todas as nossas postagens e também deixasse o seu like, né? É importante que você dê o seu like, compartilhe esses nossos vídeos com mais pessoas. Queridos, vamos então ao estudo da palavra, tá bom? A palavra que tem hoje como tema a história de Daniel, do profeta Daniel. Daniel, queridos, foi um homem retirado da sua terra natal, ainda jovem, para trabalhar em um dos lugares mais hostis em que poderia se encontrar. O palácio do império inimigo, né? Mas mesmo em um lugar tão adverso, ele se levantou corajosamente como um lembrete em meio à cultura pagã vigente da época. Há apenas um só Deus e não há quem possa impedir a sua mão. E isso ocorre por volta de 600, meus amados, 606 a.C. E qual é o contexto histórico da história do nosso irmão profeta Daniel? Amados internautas aqui do canal Uma Visão Além, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, conquistou o território de Jerusalém e levou cativo o rei e muitos utensílios da casa do Senhor para colocar na casa de adoração do seu próprio Deus. Esse é o contexto histórico, né? Nabucodonosor. E como é que Daniel chegou então à Babilônia? Nabucodonosor, ele ordenou que o chefe dos seus eunucos trouxessem para o palácio jovens bonitos, instruídos e que fizessem parte da classe mais alta da população de Jerusalém. Entre este grupo estava Daniel e os seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Esse Ananias, Misael, meus amados, e Azarias são aqueles que depois têm os seus nomes mudados por Mesaque, Sadraque e Abednego, aqueles 3 jovens que depois seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E assim que chegaram ao palácio do rei, o chefe dos eunucos tocou-lhes os nomes, né? Trocou o nome deles. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. E foi oferecido a eles todas as bebidas e comidas que eram servidas na mesa do próprio rei, porque o acordo é que eles servissem a corte durante 3 anos e fossem preparados para ao final entrar na presença do rei e prestar auxílio. Então Daniel, queridos, decidiu que ele não iria se contaminar com a cultura de Babilônia e pediu ao chefe dos eunucos que não obrigasse a comer a comida do rei e beber o seu vinho. E Deus abençoou Daniel, enchendo o coração do chefe de compreensão, e este disse: tenho medo do rei. O que será de mim se ele descobrir que você e seus amigos não estão comendo o alimento ordenado? E se o rei perceber que vocês estão mais fracos e magros, a culpa cairá sobre a minha cabeça. E Daniel pediu ao chefe que fosse feita uma experiência de apenas 10 dias. E ele e seus amigos iriam comer apenas legumes e água ao final do período. O chefe deveria compará-los com os outros jovens que comiam das iguarias do rei e decidir segundo o que bem lhe parecia. Veja que aqui é um teste que Daniel faz com o próprio Deus e com este homem. E o chefe dos eunucos concordou. No final de 10 dias, a aparência de Daniel e de seus amigos era melhor do que a dos outros jovens. E com isso, eles puderam continuar sua alimentação de legumes e água. E Deus deu aos 4 jovens muito conhecimento, muita inteligência. Mas Daniel ainda deu inteligência de interpretar visões e sonhos proféticos. E Daniel e seus amigos, meus amados,
passam a servir ao rei. E ao completar o tempo de 3 anos, eles foram trazidos à presença do rei, foram considerados os mais inteligentes e sábios do que todos os outros jovens, e foram chamados a realizar serviços diretamente para Nabucodonosor. O rei os considerava mais sábios, né, que todos os feiticeiros e encantadores que havia no seu reino, porque neles habitava o Espírito de Deus que os concedia inteligência, sabedoria, um intelecto superior aos demais. Por isso que às vezes, queridos, nesse mundo profano que nós vivemos, se guardar das coisas do mundo se faz muito necessário. Quantos ministérios hoje estão abrindo a porta para pecado, para vaidade, como eu posso colocar, copiando a cultura do mundo, os prazeres do mundo, em todos os sentidos, né? Nos cânticos, nos arranjos dos cânticos, nas vestes do mundo. Hoje você não sabe mais distinguir um cristão, né, de uma coisa que nós estamos vivenciando. Mas a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Então, quando você se guarda para Cristo, é evidente que Ele irá te usar muito mais. A interpretação do sonho de Nabucodonosor. Certo dia, o rei Nabucodonosor teve um sonho e ficou muito perturbado com este sonho e mandou chamar todos os seus feiticeiros e magos e exigiu: interprete o meu sonho. Aquele que interpretar, eu lhe darei dádivas e muitos presentes, né, também ele iria dar. Mas se ninguém for capaz de dar interpretação, mandarei matar todos vocês e destruir suas casas. E os magos pediram ao rei que contasse o seu sonho, mas ele se recusou a contar. Vocês estão querendo me enganar. Contem vocês o meu sonho e eu saberei que vocês têm a interpretação. O que o rei pede é impossível. Só os deuses podem dar-te uma resposta, respondeu os magos. Por isso Nabucodonosor ficou irado e mandou matar todos os magos, feiticeiros e sábios do reino lá de Babilônia. E o decreto foi lançado através dos guardas e chegou aos ouvidos do profeta Daniel. E então esse se apressou e falou com o rei: Nabucodonosor, espere, você pode me dar mais um tempo? Eu vou revelar o seu sonho e sua interpretação. O rei aceitou aquela resposta de Daniel e este correu para pedir a oração de seus amigos. Daniel e seus amigos oraram a Deus e pediram por misericórdia. Então Deus revelou o mistério ao jovem em uma visão no meio da noite. No outro dia, Daniel procurou o rei com essas palavras que eu vou ler aqui, ó. O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Agora ele vai pregar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho, as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são essas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te perante pensamentos e respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi dada este mistério, não porque haja de mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Daniel 2, verso 30. E então Daniel descreveu o sonho de Nabucodonosor. Ele havia sonhado com uma grande estátua, a cabeça era de ouro, o peito era de prata, o ventre e os quadris de bronze e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, né? Feriu aquela estátua nos pés de ferro e de barro e os estraçalhou. E então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Essa pedra é Cristo, viu, meus queridos? Depois de descrever o que o rei havia sonhado, Daniel contou a interpretação. Tu és a cabeça de ouro.
Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, do qual o domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, e o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e artelhos em parte de barro de oleiro, a parte de ferro será mais um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro. Por parte, o reino é forte, por outra parte, o reino é frágil. Quanto ao que vistes, o ferro misturado com o barro de lodo misturar-se-ão mediante casamento. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, que é o reino, o milenial de Cristo. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará, e ele esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo durará para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Então o rei Nabucodonosor, meus queridos, se inclinou, se prostrou em terra com seu rosto perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfume. Mas então disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Está lá no livro de Daniel, no capítulo 2, verso 47. E o rei Nabucodonosor tornou Daniel muito grande perante o reino. Ele deu muitos presentes e lhe tornou governador. A pedido de Daniel, nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da Babilônia. Agora, os companheiros de Daniel na fornalha. Depois disso, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Não é verdade? Nabucodonosor ainda sonhou um segundo sonho, tentou conseguir uma interpretação dos seus feiticeiros, mas não obteve sucesso e mandou chamar Beltesazar, que era Daniel, porque dizia que nele estava o espírito dos deuses santos, e o rei contou o sonho. Havia uma árvore muito grande, sua copa abrigava pássaros, suas raízes eram enormes. De repente um anjo desceu do céu e decretou: derrubem a árvore, corte seus galhos e suas folhas, mas deixe o tronco e as raízes presos no chão com ferro e em meio à relva do campo, até que se passem 7 tempos. Daniel ficou perturbado ao ouvir o sonho do rei e contou com pesar a sua interpretação. Meu senhor, quem dera o sonho fosse sobre os teus inimigos. A árvore é você. Deus vai lhe expulsar do convívio dos homens, e você irá comer o alimento dos animais do campo, e o orvalho dos céus te molhará até que se cumpram 7 tempos. Com isso você irá reconhecer que há apenas um Deus neste mundo, e não há ninguém mais poderoso do que Ele. O governo das nações Ele dá a quem Ele desejar dar. Tudo aconteceu, meus queridos, conforme Daniel havia dito. Nabucodonosor enlouqueceu, foi expulso do seu reinado, passou a viver entre os animais e os seus pelos cresceram nas costas. Os 7 tempos se cumpriram e o entendimento de Nabucodonosor voltou. O antigo rei reconheceu, enfim, que Deus estava acima de todos e adorou, dizendo assim: seu domínio é um domínio eterno. Seu reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa impedir sua mão e lhe dizer: o que fazes? Daniel 4, verso 34, verso 35. Todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Daniel 4, verso 37. Aí depois, o Senhor colocou novamente Nabucodonosor no seu comando, depois que ele reconheceu e adorou a Deus. E tem o banquete de Beltesazar, e é escrita na parede, também decorrente no livro de Daniel. Muitos anos se passaram, Nabucodonosor foi sucedido pelo seu filho Beltesazar. Certa vez esse Beltesazar preparou um banquete, depois de ter tomado muito vinho, mandou que os seus servos trouxessem as taças de ouro que Nabucodonosor havia trazido no templo de Jerusalém.
E as taças foram trazidas, e todos os convidados reais e mulheres e concubinas e os amigos do rei beberam nelas, louvando os seus próprios deuses. Mas enquanto eles bebiam, veja que de repente aparecem dedos de uma mão humana que escreviam na parede. O rei ficou extremamente assustado e pálido, tremia de medo. Aos berros mandou chamar todos os encantadores videntes do reino, mas ninguém conseguiu interpretar a escrita que estava na parede. Diante disso, Beltesazar ficou ainda mais atemorizado. E ele, tendo o caso chegado ao conhecimento da rainha, ele se lembrou de Daniel e indicou para solucionar o mistério. Daniel foi levado às pressas para o banquete do rei e lhe disse: tendo ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, entendimento e excelente sabedoria, tendo ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas, agora se podes ler esse escrito e fizer-me saber as suas interpretações, será vestido de púrpura, e terás cadeias de ouro ao teu pescoço, e no teu reino será o terceiro e no meu reino tu serás o terceiro governante. Daniel 5, verso 13 até o verso 16. Mas Daniel respondeu desta forma assim: guarda os teus presentes para ti mesmo, as tuas recompensas e o teu ouro a outro. Eu, porém, irei interpretar a inscrição. Tu, Beltesazar, não te humilhaste perante o Deus Altíssimo, mesmo sabendo de tudo que ocorreu com Nabucodonosor teu pai. Você não teve temor e mandou trazer as taças do templo do Senhor e as profanou, louvando a deuses de barro, ouro e prata. Por isso Deus enviou esta mão e escreveu na parede esta mensagem contra ti: Mené, Mené, Tekel, Passim. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falha. Pérez, dividido foi o teu reino, dado aos medos e aos persas. Daniel 5, 26 até 28. E então o rei recompensou Daniel, colocou como o terceiro homem mais importante do governo do seu reinado. Naquela mesma noite, Beltesazar foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino de Babilônia com a idade de 62 anos. Aí vem o rei Dario, que é um rei que vai reinar ali por muitos anos, e nomeou 120 responsáveis para administrar o império, e colocou 3 supervisores sobre ele, um dos quais era o profeta Daniel, que se destacou tanto como supervisor de Dario, que Dario planejava colocá-lo à frente de todo o governo. E diante disso, os administradores e os outros 2 supervisores procuraram algum motivo para acusar Daniel em sua conduta, mas nada conseguiam, e eles resolveram entre si: nunca vamos encontrar uma acusação contra Daniel, a menos que seja logo relacionado com a lei do seu Deus. Então, queridos, hoje as batalhas mais terríveis que nós estamos enfrentando está dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Por isso, queridos, não se venda, não regresse para trás, não se venda doutrinariamente. Quantos estão se vendendo? Quantos estão trocando Deus por cargos, negando a fé, negando a Bíblia, perseguindo os verdadeiros homens de Deus? Tem um dia do acerto de contas. Querido, não se venda para homens. Fique firme com a palavra. Iremos orar. Santíssimo Deus e Pai, um breve resumo do livro do profeta Daniel. Ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, que o Senhor possa nos dar direção, Santíssimo, segurar nas nossas mãos, fortalecer nossas vidas. Estamos vivendo a última hora, e na última hora muitos não irão suportar a palavra, não irão suportar a verdade, não irão suportar o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Meu Pai bondoso e santo, eu te glorifico de todo o meu coração. A minha alma tem fome e tem sede de ti. A minha alma clama por ti, Senhor. Aviva, meu Deus, a minha alma, a minha fé. Desperta, meu Pai, os nossos corações. Não deixe-nos
perecer, cair, tropeçar. Santíssimo, eu te apresento todos os inscritos deste canal, todas as pessoas feridas, angustiadas, amarguradas, meu Deus. Quantos estão oprimidos por legiões malignas, por espíritos malignos? Que este lar receba paz, que este lar receba cura para este enfermo, para esta enferma. Esta pessoa que está no leito, gemendo com dores terríveis, que os medicamentos já não conseguem sanar. Coloque, Santíssimo, as tuas mãos sobre toda a parte que está doendo, sobre, meu Deus, os órgãos feridos, os ossos, os nervos, que haja cura para que o teu nome seja exaltado. Este lar em que o casamento está em ruínas, meu Senhor, abençoai de forma assim gloriosa, para que o teu nome seja exaltado. Abençoa todos os teus servos e servas, abençoa os teus filhos, meu Pai Santo. Eu te apresento este lar, este casamento, todo homem de Deus, este obreiro, este servo teu temente, esta tua serva. Quantos ministros da tua palavra, mulheres e homens, estão sendo perseguidos nos nossos dias por pregar a verdade. Oh meu Deus, olhe para esta teologia vulgar que se apoderou da tua igreja, para essa teologia, meu Deus, relativista, esta teologia que deixa com que muitos se misturem com a cultura deste mundo. Desperta, meu Deus, os que dormem. Acorda, Jesus, todos os que dormem. Levanta os caídos, os feridos, os machucados, meu Deus, para a glória santa do teu nome. Faz maravilhas em nossas vidas. Ó Deus de amor, ó Deus de justiça, a Bíblia nos ensina e nos informa para nós buscarmos o Senhor enquanto podemos achá-lo. Enxuga as lágrimas desta pessoa, esta pessoa no presídio que se converteu, guarda ele. Esse que está no leito de enfermidade, abençoa grandemente. Te apresento todos os teus filhos e filhas, meu Pai, para a glória e para o louvor do teu santo nome. É o que eu te peço no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz.